Olá! Voltamos novamente com a segunda aula, a aula 2, do curso de Dependência de Drogas e o Serviço Social. Na aula 1, falamos um pouquinho da história sobre as drogas. Nesta aula, nós vamos falar propriamente sobre a prevenção e o tratamento de uso das drogas. Quais são os aspectos históricos? O consumo de substâncias psicoativas, ele é um fenômeno que sempre existiu em todas as culturas humanas, né? Os indígenas, eles faziam uso de bebidas fermentadas, o álcool, né? Os egípcios usavam o vinho e a cerveja para o tratamento de várias doenças, ainda como abortivo, e para amenizar a dor. Os gregos e os árabes utilizavam o ópio, que é a papoula, né? Para alívio da dor e como tranquilizante. Nas últimas décadas, as características do consumo de droga vêm se modificando significativamente. Novas formas de uso e abuso, o que se coloca em risco a vida de muitas pessoas. Embora as sociedades apresentem diferenças culturais em relação à utilização e às finalidades do álcool e outras drogas, essas substâncias apresentam algumas funções presente em todos os lugares. Elas oferecem a possibilidade de alterar as percepções e o humor e as sensações, exigindo assim um enfoque multidisciplinar da saúde pública, uma vez que seu consumo ultrapassa os aspectos jurídicos, legais e sociais. De acordo com os dados do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Crime, cerca de 243 milhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, 5% da população com idade entre 15 a 64 anos, já utilizaram drogas ilícitas. Observa-se em nossa sociedade que um grande percentual da população faz uso de algum tipo de substância lícita, como o álcool, o tabaco e medicamentos com finalidades diferentes, como para aliviar a dor, para reduzir a sensação de cansaço, de depressão, baixar a ansiedade, obter prazer, entre outros. Assim também como o uso de substâncias ilícitas, como a maconha, a cocaína e os solventes, que são os mais usados. Dessa forma, é importante entendermos que no contexto sociocultural, onde isso acontece, deve receber uma atenção diferenciada, ou seja, ao se propor ações e intervenções na comunidade em situações correlacionadas ao uso abusivo de drogas, faz-se necessário entender a relação entre o ambiente, o homem e a droga. Ainda é eficaz capacitar equipes de saúde da família e promover os subsídios necessários para o desenvolvimento de ações de prevenção primária para o diagnóstico precoce, desenvolvimento de ações de redução de danos, tratamento de casos não complicados e referenciamentos para a rede de assistência. Importante se faz estimular o desenvolvimento de ações permanentes voltadas para a multiplicação da atuação preventiva em escolas, locais de trabalhos, sindicato, entre tantas outras associações e na própria família. Então nós vamos entender o que significa prevenção. Para Cavalcante, de maneira geral, diz que a prevenção refere-se a toda iniciativa coletiva visando a sobrevivência da espécie. Por se tratar de um conceito recente, vem afirmar na história que as primeiras instituições que estiveram na sua vanguarda foram as religiosas. O que observa-se, a humanidade foi se desenvolvendo e conseguindo atualizar algumas formas de preservação, como também o uso de droga foi se modificando. Na década de 60, todos nós sabemos, né, aqueles que têm mais de 40 anos, preservou-se o uso ritualístico. E hoje podemos definir o uso como consumista. Desta forma, novos pensamentos e novas pesquisas foram se desenvolvendo de maneira
que ações planejadas pudessem ser efetivas e preservadas. Diante da necessidade dos problemas apresentados na nossa sociedade, o conceito de preservação se ampliou a ponto de ser incluído no conceito de promoção da saúde, que por sua vez é associada a um conjunto de valores, tais como cidadania, vida, equidade, democracia, solidariedade e tantos outros, né? Refere-se também a uma combinação de estratégia do Estado buscando políticas públicas saudáveis, dos indivíduos na busca de suas habilidades do sistema de saúde, reorientando da comunidade nas ações comunitárias, bem como de parcerias intersetoriais com responsabilidades múltiplas. Alguns fatores de risco ou de proteção podem contribuir para o uso de drogas. Esses fatores não são determinantes, apenas aumentam ou diminuem em diferente intensidade a probabilidade do indivíduo vir ou não a usar a droga, né? Nós podemos dizer que os fatores de proteção são informações contextualizadas sobre o efeito. Então nós temos que estar falando para as pessoas sobre o que a droga causa. E os fatores de risco são a disponibilidade que temos hoje para se comprar droga, né? Se eu perguntar aqui, quase todas as pessoas, né, conhecem aonde facilmente se pode comprar um cigarro de maconha, né? Então esses fatores de riscos, eles são atributos ou características de um indivíduo, né? Ou do seu próprio ambiente, do seu grupo de convívio social, que acabam por contribuir no aumento, a probabilidade do uso de drogas. No entanto, não há um fator único que determine que o indivíduo vai ou não a utilizar a droga. Mas para cada domínio de vida, pode haver fatores de risco, além dos fatores de proteção. Os fatores de proteção são características ou atributos presentes no domínio da vida, que contribuem minimizando a probabilidade de um indivíduo fazer o uso indevido da droga. Dentre os domínios da vida, os fatores de risco e de proteção, eles podem estar no próprio indivíduo, na própria pessoa, na sua família, no seu contato, como né, o seu relacionamento familiar, na rede de amizades, na escola, no trabalho, nas sensações provocadas pelo efeito obtido com o uso da droga, na comunidade ou qualquer outro nível de convívio socioambiental. Esses fatores de risco e de proteção, eles devem ser compreendidos na realidade da pessoa envolvida, pois ele é um fator de risco que pode ser também um fator de proteção para o outro, um ou outro. Então, o indivíduo, ele pode ter tanto o fator de risco como o fator de proteção. Por exemplo, uma pessoa tímida, de um lado, ela pode ser analisada como um fator de risco, porque para ele se relacionar, ele vai ter uma amizade com aqueles grupos de pessoas que utilizam drogas para ele vencer essa timidez. Mas também ele pode ser de proteção quando ele, por ser tímido, ele não vai se envolver com essas pessoas. Então, a prevenção, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela tem por objetivo reduzir a incidência dos problemas causados pelo uso de drogas em uma pessoa. Dessa forma, ao pensarmos em redução de danos, isto é, em prevenção, em saúde, indica antecipação em ações que possam contribuir na diminuição do problema aparecer ou, se caso já exista, evitar que piore. O uso de drogas pode ser considerado como uma doença que apresenta aspectos biopsicossocial, que envolvem fatores de risco e de proteção. Um indivíduo, mesmo em contato com a droga, ele poderá se favorecer de alguns fatores e características que dificultam
para o envolvimento com as drogas. Sua autoestima desenvolvida, base familiar presente, habilidades sociais. Enfim, né? Se tudo aquilo que nós hoje apresentamos nessa segunda aula sobre a prevenção, nós podemos finalizar dizendo: precisamos de conhecimento sobre essa temática. Eu fico por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima aula.